possibly shots fired at Columbine? Another high school, Columbine High in Littleton, Colorado this time. It has been a horror. The spokesman for the local sheriff's office speaks of as many as 25 fatalities inside the school. The gunman, fellow students who rushed the school and opened fire. For reasons we do not know yet. For reasons we may never. O primeiro grande caso de tiroteio contra escola que chocou o mundo foi em 1999 e ficou conhecido como o Massacre de Columbine. 2 adolescentes entraram em sua escola e atiraram contra seus colegas. Foram 13 mortes em 49 minutos, terminando somente quando os atiradores se suicidaram. Nos Estados Unidos, de 1990 a 2018, contabilizou-se 26 episódios como o de Columbine. Apesar desses crimes predominarem nos Estados Unidos, países europeus também apresentam números elevados de massacres. No Brasil já houve 2 incidentes, na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, em 2003, e na Escola Estadual Coronel Benedito Ortiz, em Taiúva, São Paulo, em 2011. Crimes como esses são estatisticamente pouco expressivos. Baseados em dados fornecidos pela NPR, você tem 28 vezes mais chances de morrer atingido por um raio que um tiroteio em uma escola. Apesar disso, esses crimes apresentam uma enorme preocupação para a segurança pública pelo seu alto índice de violência e pouca previsibilidade. Além disso, parecem ações casuais e totalmente inesperadas, o que pode dificultar o entendimento mais amplo desse fenômeno e levar a rotulações e prejulgamentos perniciosos. O desconhecimento e imprudência ao lidar com esse tópico pode até, muitas vezes, levar ao agravamento desse fenômeno. Portanto, tentar compreender as causas e prevenções desses atos é de grande relevância. School shootings, ou tiroteio contra escolas, é um recorte do crime no qual um indivíduo abre fogo sobre um grande número de pessoas em uma instituição de ensino. Dentro desse recorte, irei analisar os crimes desse tipo que ocorrem em instituições de ensino médio de forma não impulsiva, ou seja, que é premeditada. É importante frisar que a maioria dos achados dessa pesquisa reflete mais a realidade americana, já que esse fenômeno acontece majoritariamente nos Estados Unidos. O school shooting é um fenômeno predominantemente masculino. Considerando todos os casos que envolveram instituições de ensino, 94% foram cometidos por homens. Dentro de 26 casos selecionados nesse trabalho, o índice é de 100%. E o mais espantoso desse recorte é a idade dos perpetradores. Virtualmente todos são adolescentes. Quando o Departamento de Polícia, o FBI e até mesmo o Departamento de Segurança Nacional precisam compreender mais sobre o fenômeno de school shooters, eles recorrem ao Dr. Peter Langman. O psicólogo, autor de 3 livros e inúmeros artigos sobre o fenômeno, afirma que não existe somente um tipo de atirador, mas sim 3, até então descobertos: o atirador psicopata, o psicótico e o traumatizado. O atirador psicopata é caracterizado pela falta de empatia, senso de superioridade e sadismo. Dentre a população pesquisada, todos eram fascinados por armas e vinham de pelo menos 2 gerações de famílias que possuíam porte legal de armas de fogo. Um dos 2 atiradores de Columbine, em particular, tinha uma identidade que dependia do senso de poder que uma arma lhe dava. Ele escreveu em seu diário quando obteve sua primeira arma, abre aspas, "Eu me sinto mais confiante, forte e mais como um deus", fecha aspas. Além disso, ele, assim como outros atiradores psicopatas, conseguiram recrutar outras pessoas para realizar os ataques. Os casos desses atiradores indicam outra característica desse grupo, que a presença de colegas contribuíram para as decisões de cometer o ataque. O atirador psicótico é caracterizado por possuir variadas desordens psiquiátricas, principalmente esquizofrenia. Todos os 5 indivíduos pesquisados eram os mais novos da família e menos sucedidos que seus outros irmãos. Esses atiradores se viam inferiorizados, e isso era frequentemente notado por pais e professores. Provavelmente, esse sentimento levou ao aumento de raiva e angústia, contribuindo para os seus estados psicóticos. Muitos desses atiradores não estavam sob a influência de medicamentos antipsicóticos durante os seus ataques, descartando o mito de atiradores cometerem seus atos sob efeitos de antidepressivos e outros remédios do gênero. O último tipo, o atirador traumatizado, geralmente vem de famílias instáveis, com relatos de uso de substâncias,
abusos físicos e sexuais e comportamentos criminosos por parte dos pais. Além disso, são frequentemente instigados por colegas a cometer o ataque. Faz parte do estereótipo do atirador ele ser uma pessoa isolada e que sofre bullying, mas isso não é necessariamente uma realidade. Esses fatores variam conforme o tipo de atirador. Surpreendentemente, uma das pesquisas do Dr. Langman, que inclui tiroteios de todos os tipos, indica que 54% praticaram bullying antes de seus ataques, em vez de terem sido alvo. Dentre esses, a maioria eram atiradores classificados como psicopata, em seguida psicótico e, por último, traumatizado. Ao olharmos aqueles que sofriam bullying, essa estatística se inverte, sendo mais frequentes os atiradores classificados como traumatizados e menos frequente os psicopatas. Também faz parte do estereótipo pensar que o atirador alvejou aqueles que o praticavam bullying, mas isso também é falso. Os grupos mais frequentemente alvejados são membros do corpo docente e mulheres. O grupo menos alvejado é o composto pelos praticantes de bullying. Isso ocorreu somente em um dos 48 casos estudados. Esses resultados sugerem que os atiradores tinham mais raiva dos educadores que supostamente falharam em suas funções e em meninas que os rejeitaram do que colegas que os assediavam. Muitos pesquisadores como Langman, Newman e Kellner afirmaram que um problema relacionado à autoimagem estaria intrinsecamente ligado ao fenômeno de tiroteios. Douglas Kellner afirma que o senso de falta de masculinidade poderia levar os adolescentes a buscarem identidades ultramasculinas, desde a fascinação por armas até a identificação com o nazismo. É possível notar algumas disfunções em atiradores que poderiam ter contribuído para esse sentimento de autoimagem ferida, como os defeitos de nascença, doenças e aparência indesejada. Apesar de não ser possível saber a verdadeira extensão de como esses fatores afetaram os atiradores, muitos deles fizeram ressalvas sobre isso em seus diários. Por exemplo, um dos atiradores de Columbine nasceu com 2 defeitos. Ele nunca mencionou especificamente essas características de nascença, mas manifestou sua insatisfação com sua aparência. Em seu diário escreveu, abre aspas, "Eu sempre odiei o jeito que eu pareço. É de onde muito do meu ódio cresce." Fecha aspas. É possível que o atirador tenha buscado aumentar seu status por meio de armas e ultramasculinidade, emergindo na ideologia nazista e na ideia de superioridade biológica. Quando se trata de prevenção, é importante que familiares e amigos estejam atentos ao comportamento de seus entes. Frequentemente, atiradores pressagiam seus ataques de várias formas, desde fazendo ameaças diretas até escrevendo ficções em trabalhos escolares. É importante, assim que um sinal preocupante for identificado, levar ao conhecimento de uma autoridade escolar. Essa autoridade pode utilizar um manual redigido pelo FBI para categorizar as chances de um possível ataque ocorrer em baixa, média e alta probabilidade e agir de acordo, podendo até ativar a polícia local. A avaliação de ameaça deve observar 4 aspectos: a personalidade do estudante, a dinâmica familiar, a dinâmica escolar e a dinâmica social. Se o aluno tiver sérios problemas nos 4 fatores, a ameaça pode ser qualificada de média para alta, e uma intervenção deve ser iniciada por parte da escola e da polícia. Do mesmo modo, quando a instituição de ensino não tem esse conhecimento sobre a vida do aluno, essa avaliação não seria possível ser feita rapidamente. Por isso, é importante que a instituição mantenha constante contato com seus alunos e seja proativa para entender os problemas dos mesmos. É também necessário avaliarmos o papel da mídia nos casos de tiroteios. A cobertura massiva desses eventos fornece ao atirador a fama que muitas vezes busca. Aumenta a competitividade de casualidades entre os atiradores e leva ao contágio, o efeito do imitador. Adam Lankford e Eric Madyffes propõem que o atirador não seja nomeado, sua imagem não divulgada e o mínimo de detalhes possível ao divulgar o crime. Eles argumentam que restrições como essas na divulgação das notícias já foram implementadas, como nos casos de suicídios e invasores de partidas esportivas, logo sendo totalmente plausíveis. O estudo criminológico de atiradores em escola ainda é muito incipiente devido à raridade desse fenômeno. Contudo, já é possível dar contorno aos vários fatores psicológicos, sociais e biológicos que poderiam contribuir para a fatídica decisão de cometer um ataque. É necessário continuar buscando conhecimento sobre esse fenômeno e, ao mesmo tempo, combatê-lo com as técnicas que possuímos.
mesmo elas não sendo totalmente efetivas devido à imaturidade do conhecimento que temos sobre o tópico.